E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que é a teoria dos números, né? Algumas partes da teoria dos números, problemas em aberto em teoria dos números, né? O que é que eu estudo em geral em teoria dos números, eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso também, depois eu vou fazer um vídeo mais extenso também. E então, se você quer saber um pouco mais sobre essa parte da matemática, que é chamada também de a rainha das matemáticas por Gauss, já deixa o like aí, assiste até o final, certo? Se inscreve no canal se você não é inscrito, que tem muita coisa boa. Fala também sobre o curso de teoria dos números que eu vou disponibilizar aqui no canal também. Então, ok? Solta a vinheta. Ok, pessoal, então, antes de começar a falar um pouco sobre o que é a teoria dos números, o objetivo desse vídeo, né, é também de divulgar um curso, né? Eu comecei um curso de teoria dos números aqui no canal há muito tempo atrás, né? Então, eu usava uma câmera um pouco pior, o áudio era um pouco pior, então o vídeo era meio na diagonal, muita gente reclamava, então eu vou refazer aquele curso inteiro agora e de forma completa, né? Esse curso vai ser o curso que eu vou ministrar para os alunos da Universidade de Brasília nesse semestre, que vão estar assistindo também, né, de forma remota. Então vai ter uma playlist Teoria dos Números aqui, 2020, eu acho que é algo desse tipo. Então você já se inscreve aí, né, já deixa as notificações, porque vai ter um vídeo ou dois vídeos por semana. Acho que pelo menos dois vídeos por semana, vídeos de 15, 20, 25 minutos. Então vai ser um curso completo sobre teoria dos números, tá bom? Ok, então dito isso, a gente precisa saber primeiro o que é a teoria dos números, né? Eu não vou tentar não me alongar muito nesse vídeo, mas a teoria dos números, né, é a parte da matemática que estuda o comportamento dos números, né? Números, sejam números naturais, números inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos, certo? Então, do ponto de vista aritmético, a gente quer saber o comportamento aritmético desses números, né? As propriedades aritméticas de divisibilidade, né, de aproximação e etc. Ok? E propriedades algébricas que estão contidas nesse contexto aritmético também. Certo? Então, é uma área da matemática muito conhecida, muito antiga, né? Como eu falei até antes da vinheta, né? Um grande matemático alemão, Gauss, ele falou uma vez que a matemática era a rainha das ciências e a teoria dos números era a rainha das matemáticas. E de fato existe um fascínio muito grande pela teoria dos números. Tanto do ponto de vista da teoria elementar dos números, vou falar um pouco sobre isso, como da teoria avançada, né? Porque a teoria dos números é a parte da matemática em geral que todo mundo fala, onde os problemas são fáceis de ser explicados, mas difíceis de ser resolvidos, né? Então, e é uma parte que cai muito em Olimpíada. A primeira teoria dos números que a gente vai falar aqui um pouco, é a parte cai muito em Olimpíada, então são problemas muito bacanas. Então, muitos alunos me procuram, às vezes que é orientação de mestrado, iniciação científica, porque eles vêm de Olimpíada e eles gostam desse tipo de problemas, são problemas diretos. Você tem que usar ali uma ferramenta mental muito interessante. Ok, então para começar, eu vou falar para vocês que existem três tipos de teoria dos números grandes, digamos assim, né? Dentro da área da teoria dos números, existem três sub-áreas mais fortes, digamos assim, que são as chamadas teoria elementar dos números, a teoria algébrica dos números e a teoria analítica dos números. Então, essas são as três principais grandes áreas da teoria dos números, grandes sub-áreas da teoria dos números, né? Cada um estuda suas peculiaridades. Nesse curso, por exemplo, a gente vai ver somente teoria elementar dos números, que é a teoria dos números que cai em Olimpíada, por exemplo, né? Essa é a primeira parte da teoria dos números que se vê na universidade, né? E o que é que a gente vê nisso? Né? A gente vê conceitos como indução, que são conceitos para você fazer demonstrações, conceito de divisibilidade, números primos, teorema fundamental da aritmética, congruências, que são ferramentas para resolver problemas de aritmética, aritmética dos restos, equações, congruências lineares, que são equações diofantinas envolvendo congruência, depois vê também pequeno teorema de Fermat, teorema de Wilson, resíduos, vê também, a gente pode ver também um pouco de criptografia, né, que é a aplicação da teoria dos números, digamos assim, e também ver coisas como a gente vai ver nesse curso também funções aritméticas, somas de divisores, contagem de divisores, função φ de Euler, função de Möbius, a relação com a hipótese de Riemann, que eu já fiz um vídeo aqui, eu vou falar daqui a pouco. Então essa é a parte da teoria elementar dos números, certo? Digamos que o grande problema em aberto em teoria elementar dos números, né, que a gente não sabe onde é que ele vai ser resolvido, pode ser resolvido na geometria, na análise, não sei, ou talvez na teoria dos números, é a conjectura de Goldbach. Eu já fiz um vídeo aqui, a conjectura de Goldbach, né, vou deixar aqui nos comentários desse vídeo o link. A conjectura de Goldbach é a conjectura que diz que todo número
par maior que 2 pode ser escrito como soma de dois números primos. Lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. Certo? São números que são os únicos divisores positivos. Ele só tem dois divisores positivos, um e ele mesmo. Então, por exemplo, para a gente o 1 não vai ser primo. Tá ok? Depois, né, a outra parte da teoria dos números que é muito relevante e muito grande também, objeto de muitos estudos, né? Esqueci de falar que na teoria elementar também se vê sequências, interseção de sequências, aquelas sequências recorrentes, Fibonacci e etc. Ok, outro problema, outra parte da teoria dos números bem importante é a teoria algébrica dos números. Né? A teoria algébrica dos números seria, digamos, o conceito natural e mais abstrato de você generalizar os conceitos da teoria elementar dos números. Por exemplo, a gente sabe o que é um número primo. Esse número primo está dentro do conjunto dos inteiros. Mas se eu aumento os inteiros, né? Ou seja, se eu pego o conjunto dos inteiros e expando ele, né? Eu faço uma extensão, né? Então, esses conjuntos, eles têm pelas propriedades deles, eles têm certos nomes que eles ganham. Por exemplo, os inteiros ganham o nome de anel, os racionais ganham o nome de corpo, tem a ver com propriedades desses conjuntos. Não vou entrar muito em detalhes aqui. A questão é que, quando você sai dos inteiros, você pode aumentar esse conjunto para uma infinidade de conjuntos diferentes. E cada um desses conjuntos tem algumas propriedades que são similares à dos inteiros. Então, o início da teoria algébrica é exatamente você saber como é a divisibilidade num conjunto desse maior, numa extensão, num anel maior, digamos assim. Como é a questão de quem são os primos, né? Se existe o teorema fundamental da aritmética, né? Se a fatoração é única. Então tem vários problemas relacionados à teoria algébrica e aí vai embora também, certo? E aí, né, até tem a parte de teoria de Galois, para quem gosta, né, que é aquela parte que mistura um pouco com a álgebra, né, de grupos e etc., né, sobre solubilidade de equações, por exemplo. O grande problema, né, talvez o problema mais importante para mim, pelo menos que eu acho mais legal na teoria algébrica dos números, é um problema chamado problema do número de classes. O problema do número de classes é um problema que foi proposto, acho que por Gauss, se eu não me engano, e a pergunta era sobre quando você pega uma extensão dos racionais, uma extensão que chama quadrática, ou seja, quando você pega as racionais e colocasse raiz de números positivos, raízes quadradas, e ele quer saber para quais dessas raízes quadradas de inteiros positivos, naturais, esse conjunto vai ter essa propriedade de fatoração única. Né? Então esse é um problema que ainda está em aberto. Na verdade, eu acho que o problema que está aberto é se existem infinitos, né, desse tipo. Certo? E tem a parte, digamos, mais complicada da teoria dos números, que é a parte da teoria analítica dos números. A teoria analítica dos números é a parte da teoria dos números que trabalha com coisinhas pequenininhas, né? Que é como se fosse um cálculo misturado com a teoria dos números, né? Uma coisa que estuda muito sobre de análise, que seria a generalização do cálculo que a gente estuda no começo da universidade, misturado com teoria dos números. Então aí já propriedades de números reais, aproximação, distribuição de números reais na reta, densidade, né, aproximação de funções, limitações de funções, de números, crescimento de sequência. Então tudo isso está muito ligado com a teoria analítica dos números, que usa ferramentas de análise para resolver problemas de teoria dos números. O grande problema em aberto, eu diria que é a hipótese de Riemann. A hipótese de Riemann, que os zeros não triviais da função zeta de Riemann tem parte real igual a 1 meio. Certo? Então, tem um vídeo aqui também no canal sobre isso, não vou entrar em mais detalhes, tá bom? E qual a teoria dos números que eu estudo, né? Eu vou fazer um vídeo maior sobre isso, vou falar um pouquinho esse vídeo para ficar 10 minutos por aí. Né? Eu estudo uma parte da teoria dos números que se chama teoria transcendente dos números, ou teoria dos números transcendentes, né? Que seria como se fosse, digamos, o mundo invertido da teoria algébrica, né? Então aqui a teoria algébrica, a teoria transcendente é a parte de baixo, ou seja, tudo que não é algébrico é transcendente, então seria como se fosse um complementar desse estudo. Eu vou dar mais detalhes depois, certo? Vou falar um pouco mais sobre isso, né? Também vou falar sobre um e-book que eu vou estar escrevendo sobre números transcendentes, né? Sobre teoria dos números transcendentes, eu vou falar isso depois também. Tá certo? Então, fica aí, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, olha se o YouTube não tirou sua inscrição, né? Está acontecendo isso com algumas pessoas. E fica no canal porque vai ter muitos vídeos legais de teoria dos números, né? Para quem está fazendo Olimpíada, OBM, IMO, para quem quer, por exemplo, estudando para o ITA, para a FUVEST, tem muitas questões de aritmética que tem
esse gostinho de teoria dos números por trás. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Né? Indique esse vídeo para o seu amigo também, certo? E vamos lá, deixa nos comentários aí o que é que você achou, o que é que você acha da teoria dos números, o que é que você mais gosta. Valeu, pessoal. Até mais.